Olá, hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024 e nós estamos aqui para gravar uma vez mais os nossos estudos bíblicos. Você sabe bem, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo. Todos os dias lemos um capítulo e deixamos um breve estudo aqui para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Então nós te aconselhamos em primeiro lugar que você leia o capítulo inteiro, hoje Josué capítulo 9, e depois que você possa vir aqui, ouvir o estudo, aprender com ele e compartilhar com outras pessoas. Outra coisa é que você crie um método sistemático de leitura da Escritura. Para isso, eu aconselho a Bíblia 365, mas você pode escolher outros métodos, aqueles que você julgar mais oportunos. Pode procurar o método que mais te atender, mas não leia a Bíblia de maneira sistemática. E o último, entre nos canais digitais da igreja, que lá você consegue enxergar todos os dias que temos estudos bíblicos na igreja, você pode se adequar para que você possa aprender um pouco mais. Hoje nós vamos ler Josué 9, de 1 a 13, o nome do estudo é Tomando Decisões Corretas. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste de Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a Ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couros velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães e o suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito e de tudo que fez aos seus 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos, façam acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas veja como agora está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas, por causa da longa viagem. Josué capítulo 8 narra a vitória sobre a cidade de Ai. Após a derrota para Ai, registrada no capítulo 7, em função do pecado de Acã, se você está acompanhando os estudos, você viu isso, o triunfo é alcançado com a confissão e correção do pecado. O capítulo 8 termina com um culto. Josué faz uma leitura do livro da lei para o povo, das bênçãos e das maldições. Isso mostra que no final do capítulo 8, uma vez mais, Josué reconhece que a vitória vinha das mãos de Deus. Se você for lá no capítulo 8, no versículo 34, diz assim: Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, sendo que está escrito, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Então veja, Josué faz a leitura do livro da lei em agradecimento a Deus, reconhecendo que a vitória do capítulo 8 vinha das mãos de Deus. Agora, o que acontece é que Josué avança e tem à sua frente a cidade de Gibeão. E o que acontece? Para entender Josué capítulo 9, é necessário voltar no texto lá de Êxodo 34, dos versículos 10 a 17. Deus tinha dado uma orientação ao seu povo que não se misturasse com o povo que habitasse naquela terra quando eles chegassem à terra. Diz assim esse texto lá de Deuteronômio. Você pode lê-lo depois, eu vou ler apenas um trecho dele aqui. Então disse o Senhor: Agora faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma. E todo esse povo, no meio do qual estás, verá a terrível obra do Senhor que farei contigo. Observa o que te ordeno hoje: expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não faças aliança com os habitantes da terra em que entrarás, para que não caias em armadilhas. Pelo contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis suas colunas sagradas e cortarei os seus azerins, os seus ídolos.
A exceção era das cidades que recebessem em paz os israelitas. Nesse caso, eles seriam acolhidos como servos dos israelitas. Em suma, Deus está apresentando um tratado sobre alianças que ele deseja do povo. O povo deve fazer alianças somente dentro dessa ordem desse tratado. Então veja, capítulo 7 ao pecado de Acã, Deus condena o pecado de Acã. No capítulo 8, Deus vem com perdão, porque o povo confessa, Deus dá a vitória. E logo à frente, Josué lê a lei, mas veja, logo depois, o que acontece? Os gibeonitas, quando Israel está se aproximando, os gibeonitas armam um ardil contra o povo de Israel. Existia uma regra para a aliança. Então, isso é importante. Então, para a gente entender, nós precisamos entender essa regra de aliança. Outro fator importante para entender o texto é compreender que Deus sempre instrui o seu povo a buscar a instrução dele para tomar decisões. Em Números 27, 18 a 21, Moisés instrui o povo a não sair para uma batalha sem buscar instrução. Você pode ir lá no texto e você vai ver isso. Números 27, 18 a 21. Aliás, deixa eu abrir aqui para que a gente possa ler. Números 27, 18 a 21. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem que está ao Espírito, e impõe as mãos sobre eles. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Então está lá no versículo, ele vai se apresentar ao sacerdote Eleazar para buscar instrução antes de sair a uma batalha. Então havia duas regras básicas: não se aliançar com o povo daquela terra e sempre buscar instrução. O texto de Josué capítulo 9 mostra como os gibeonitas enganam Josué. Por ouvir das campanhas militares de Israel, eles correm e propõem uma aliança. E o versículo 14 do capítulo 9, que nós paramos, lembra, nós lemos até o versículo 13, mas o versículo 14 é a chave da compreensão. Veja, versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor, não pediram o conselho do Senhor. A aplicação de Josué aqui do capítulo 9 é óbvia. A consulta a Deus é regra de ouro nas decisões. Josué não fez, Josué não consultou o Senhor. E por não consultar ao Senhor, fez aliança com os gibeonitas. Aqui, o que acontece? Essa aliança vai se mostrar o quê? Vai se mostrar um fardo para o povo de Israel. Porque o povo de Israel vai perceber que foi enganado. Os gibeonitas não estavam vindo de terra distante nenhuma, eles não estavam trazendo pão seco de terra distante nenhuma. Se você ler o restante do capítulo, você vai ver isso, como os gibeonitas enganaram Israel. Por quê? Porque eles não consultaram o Senhor. Então, o título do estudo hoje é Tomando Decisões Corretas. Me parece que já está claro, mas toma cuidado aqui. Nós tendemos aqui a cometer alguns erros. O primeiro é que a gente acha que tomar decisões, a gente precisa buscar a Deus, significa numa afogadilha. Eu tenho uma decisão importante para tomar, eu vou buscar a Deus para que Deus possa me orientar. Meio como se ele fosse fazer alguma coisa sobrenatural para me orientar. Não funciona assim. Ouvir a Deus está associado a um exercício contínuo da busca do Senhor. Ele é feito por meio da oração e leitura da Escritura continuada. Eu vou repetir isso. Nós ouvimos a Deus quando fazemos a leitura da Bíblia e a oração de maneira continuada. Isso vai nos tornando mais sábios. Então não adianta pegar um texto como Josué capítulo 9 e acreditar que uma oração deve ser feita de maneira urgente, em busca de alguma iluminação sobrenatural, e ele vai vir. A Escritura não nos orienta a agir dessa forma. A Escritura nos orienta a consultar a Deus. No caso específico de Josué, ele precisava consultar o sacerdote. Nós já temos um sumo sacerdote que é Jesus. Nossa vida precisa estar próxima de Jesus, em consulta constante a Jesus, lendo de maneira constante a Escritura e orando de maneira constante. Então, não adianta achar que no momento de um momento de emergência a gente sai orando e Deus vai sair fazendo sinais e prodígios para a gente aprender. Então é fundamental começar a entender que buscar a Deus é ato contínuo. À medida que nós fazemos isso, nós desenvolvemos mais sabedoria.
O texto aqui nos ensina que a gente não pode tomar decisões que não sejam orientadas por Deus. O texto deixa claro que não tomar decisões orientadas por Deus será sempre um problema. Então tenha em mente que se você toma decisões não orientadas por Deus, isso será um problema. Mas também tenha em mente que há forma correta de tomar as decisões orientadas por Deus. A gente não toma no afogadilho. A gente não toma fazendo aquelas coisas loucas. Deus, me dá um sinal. Se fizer assim, se chover, é porque o Senhor quer que eu faça isso. Se não chover, é porque o Senhor não quer que eu faça isso. E aí você vai falar assim, mas eu não posso pedir sinais a Deus? Meu querido, a maior parte dos contextos, do uso de sinais da Escritura está no Velho Testamento, onde ainda não havia o Espírito Santo no meu coração e no seu coração. Então nós temos agora o Espírito de Deus, mas ele trabalha nos dando sabedoria e aprendizado para a decisão. Que Deus nos ajude a compreender isso e a tomar decisões mais sábias.